Em 2025, aconteceu algo grande no X. O X adicionou a função de exibir a nacionalidade, e isso acabou causando uma enorme confusão. Isso ocorreu após a descoberta de que alguns países tentavam manipular a opinião pública de outros, numa chamada guerra híbrida. Vamos analisar esse tema agora. Em 25 de novembro de 2025, a função de exibir nacionalidade foi adicionada ao X para verificar a autenticidade do conteúdo, segundo o X. No momento da criação da conta, se você acessou com um IP do país A, mas usou mais tempo com um IP do país B, a nacionalidade era exibida como B. Se você usar uma VPN, pode disfarçar o país onde mora. Mas no perfil aparece um ícone de escudo com um ponto de exclamação ao lado do país de residência, indicando que a conta está usando VPN. Isso gerou polêmica, pois várias contas políticas falsas foram descobertas quase simultaneamente. Uma delas, que apoiava a independência da Escócia, era operada do Irã. Revelou-se que a conta do Departamento Político das Forças de Apoio Rápido na Guerra do Sudão era operada dos Emirados Árabes Unidos. Claro, há casos isolados, mas isso mostrou claramente que houve tentativas de promover certas opiniões políticas. Isso é um grande problema, porque significa manipulação da opinião pública. Na verdade, existem países que fazem isso de forma organizada pelo governo, como a China e a Rússia. China e Rússia são alguns dos países que manipulam a opinião pública como se fosse algo rotineiro. Isso foi tão grave que há muitos artigos acadêmicos sobre a guerra híbrida da China e Rússia. Acho que precisamos primeiro entender o que é guerra híbrida. Normalmente, a guerra definida pelo direito internacional é quando há uso real de força militar entre países. No entanto, esse conceito de guerra está mudando aos poucos. Ataques a países-alvo combinam crimes cibernéticos, manipulação da opinião pública, operações políticas, sanções econômicas e forças militares tradicionais, usando diversos meios não militares de forma complexa. Isso é chamado de guerra híbrida. Em 2025, no Fórum Mundial de Nova Segurança do Ministério das Relações Exteriores da Coreia, esse tipo de guerra foi destaque, evidenciando sua ameaça. Em 2025, afirmou-se que é possível explorar vulnerabilidades do Estado e da sociedade mesmo em paz, comprometendo a segurança nacional. Esse é o grau de ameaça da guerra híbrida. Especialmente a guerra cognitiva, é algo que precisamos abordar. Isso porque a guerra cognitiva é uma forma de desestabilizar um país adversário internamente sem usar armas de fogo ou mísseis. O ponto central da guerra cognitiva é muito claro. Consiste em mudar a forma de pensar de indivíduos, do público, líderes militares e políticos de países rivais, alterando sua percepção do mundo. Por exemplo, vejamos o caso da República da Coreia. Uma força insiste em passar a imagem de que a República da Coreia é incompetente, corrupta, isolada e sem esperança internamente. Não importa se essa mensagem é verdadeira ou não. O importante é se esse quadro se fixa na mente das pessoas. Quando isso ocorre, surgem fissuras sociais, cresce a desconfiança e os conflitos entre grupos, políticos, ideológicos e geracionais se intensificam sem parar. Nesse processo, a sociedade gasta energia em conflitos internos, aumentando exponencialmente o custo para o país. Isso não é uma questão de crescimento econômico ou de bem-estar social, mas sim uma questão de sobrevivência nacional. O motivo pelo qual a guerra cognitiva é tão assustadora está exatamente aqui. Porque é possível fazer com que o outro lado desmorone por conta própria, mesmo sem destruí-lo fisicamente. Um dos países que utiliza essa guerra cognitiva com muita habilidade é a China. A China investiu enormes recursos em guerra de informação e guerra psicológica por muito tempo, e desenvolveu isso de forma moderna, expandindo até o campo da guerra cognitiva. O que é ainda mais assustador é a eficiência em relação ao custo. O poder militar tradicional demanda altos custos e tempo, enquanto a guerra cognitiva gera impacto maior com menos recursos. A IA agravou ainda mais essa situação. Bots de IA agora podem atuar na internet e nas redes sociais como se fossem pessoas reais, criando opinião pública e fazendo com que certas opiniões pareçam ser a voz da maioria. Assim, manipular a opinião pública ficou mais rápido e barato, causando danos muito maiores que antes. O problema é que as pessoas não identificam o inimigo. Muitos reagem a informações falsas e manipulações sem perceber influências externas, o que intensifica conflitos desnecessários na sociedade. Assim, o país se desune e desperdiça energia em disputas internas, especialmente em democracias. Por ter liberdade de expressão e pensamento como valores centrais, o sistema dificilmente consegue bloquear preventivamente informações falsas ou manipuladas.
Em sistemas como o da China ou da Coreia do Norte, o Estado pode bloquear imediatamente qualquer coisa que julgue necessário e fechar completamente os canais por onde manipulações de opinião externa poderiam entrar. Em países democráticos como Coreia do Sul ou Japão, métodos assim não são facilmente permitidos. A lei, o sistema e o valor da liberdade tornam-se uma brecha, não um escudo. A guerra de informação foca principalmente países democráticos, onde seus efeitos são mais visíveis. No final das contas, a guerra de informação não é uma guerra invisível, mas sim uma guerra que já está em andamento. E precisamos reconhecer claramente que a internet e as redes sociais que usamos todos os dias são o centro desse campo de batalha. Além disso, muitos casos envolvem envio de espiões para sabotagem ou operações secretas. O caso da Rússia, é claro, após a guerra na Ucrânia, realizou operações na Europa, como incêndios em empresas de defesa, assassinatos na indústria, descarrilamentos de trens, ataques à infraestrutura e outros atos de sabotagem. E recentemente, eles também têm usado drones continuamente para provocar conflitos entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. O problema é que as sabotagens da Rússia são feitas por criminosos locais, como gangues europeias, imigrantes e jovens insatisfeitos, e não por russos. Por isso, muitas vezes não se sabe que foi a Rússia, e a sociedade europeia se divide ainda mais. Um exemplo mais detalhado. Nas eleições gerais da Alemanha em 2025, a Rússia usou uma estratégia híbrida sofisticada para fortalecer o AfD, contrário ao apoio à Ucrânia. A Rússia usou incentivos financeiros e ameaças ao mesmo tempo para organizar protestos entre os imigrantes afegãos na Alemanha. Os protestos foram organizados para acontecer em locais e horários definidos, mas divulgados como movimentos civis espontâneos nas redes sociais e na mídia local. Ao mesmo tempo, a Rússia incentivou pichações, criticando o governo nas fachadas de prédios das principais cidades alemãs, maximizando visualmente o descontentamento social. Esses movimentos aumentaram a tensão e a desconfiança entre os cidadãos, fazendo com que as opiniões políticas se tornassem ainda mais polarizadas. Assim, os eleitores passaram a considerar essas instabilidades e conflitos sociais ao votar, aumentando o apoio às políticas anti-Ucrânia do AfD. Como a intervenção da Rússia não ficou evidente de forma direta, a maioria do povo alemão acabou se envolvendo nos conflitos sociais sem perceber que estavam sendo manipulados por forças externas, criando assim uma estrutura que realmente influenciou o resultado das eleições gerais. Esse método mostra uma característica típica da guerra híbrida, pois não se trata apenas de manipulação da opinião pública, mas sim de uma operação complexa e sofisticada que utiliza estrategicamente as insatisfações e conflitos da sociedade local para alcançar objetivos políticos, sendo, portanto, muito refinada e ameaçadora. Acho que também seria interessante falar sobre a China. A China é um país que realmente realiza muitas atividades de espionagem, e não são poucos os casos em que foram pegos espionando até mesmo contra a Coreia do Sul, certo? Mas o interessante é que, olhando para esses chineses que foram pegos, eles não são espiões treinados profissionalmente. São apenas cidadãos comuns. Essas pessoas fotografam bases da Força Aérea, filmam prédios da agência de inteligência com drones e fazem isso. Sabe por que isso ocorre? Os artigos 7 e 14 da Lei de Inteligência Nacional da China exigem que instituições, organizações e cidadãos chineses colaborem com a inteligência do governo e mantenham sigilo. Se alguém recusa uma solicitação de cooperação de inteligência do governo na China, é punido. Por isso, é difícil para um cidadão chinês recusar esse tipo de exigência. O Estado está institucionalizando e até obrigando todos os chineses no exterior a coletar informações. Em guerras híbridas, a combinação de meios econômicos com manipulação da opinião pública ou ataques de informação se torna uma ameaça mais forte. Eles reconhecem que força militar ou cyberataques sozinhos não bastam para desestabilizar o país-alvo. Por isso, usam a economia como arma. No caso da Rússia, a pressão pela rede de energia na Europa é representativa. O país limitou o fornecimento de gás e petróleo em momentos específicos, impactando decisões econômicas e políticas de países europeus dependentes de energia. Nesse processo, há oscilações de preços e maior insegurança, aumentando conflitos sociais e descontentamento político nesses países. A China também utiliza uma abordagem semelhante, aproveitando as terras raras e as cadeias de suprimentos de indústrias avançadas. Se não conseguirem garantir o acesso às terras raras, toda a indústria é atrasada e as empresas e governos, inevitavelmente, precisam reajustar suas decisões estratégicas. Nesse processo, países dependentes de recursos sofrem pressão e enfrentam queda da competitividade industrial e instabilidade social. Se somarmos a manipulação da opinião pública por IA ou guerra de informações, a pressão econômica e psicológica aumenta, dobrando os prejuízos.
Por exemplo, se espalhar a notícia de que o fornecimento de semicondutores está diminuindo em determinado país, hashtags e opiniões criticando empresas ou o governo se espalham explosivamente nas redes sociais, fazendo com que tanto o povo quanto a liderança política compartilhem a mesma sensação de insegurança. Para o país atacante, acredita-se que é possível aumentar os custos sociais sem danos físicos reais. Assim, a manipulação da opinião pública junto à pressão econômica gera grande impacto, funcionando quase como uma fórmula. Na guerra híbrida, o ataque econômico não se resume apenas a sanções comerciais ou imposição de tarifas, mas é entendido como um meio complexo que envolve abalar estrategicamente as indústrias-chave, energia e o sistema financeiro do país-alvo, ao mesmo tempo em que manipula a opinião pública e o psicológico da população. Quando isso ocorre, o país enfrenta pressão externa e caos interno ao mesmo tempo, dificultando a resposta. Decisões econômicas de um país geram ansiedade e conflitos políticos, permitindo que quem conduz a guerra híbrida alcance grande efeito com baixo custo. Devemos ter muito cuidado com essa guerra híbrida. O que vocês acham sobre esse tipo de guerra híbrida? Por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.